Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Café Genômico, um podcast produzido pelo Mapa Genoma Brasil, um projeto ProAdSUS com a realização do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, em parceria com o INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Aqui vamos explorar as fascinantes ligações entre a genética e a saúde, desvendando como os avanços científicos estão transformando o diagnóstico, o tratamento e a prevenção das doenças oncológicas e cardíacas. Eu sou Amanda Nóbrega e nesse episódio vamos explorar um dos campos mais fascinantes e desafiadores da medicina, a oncologia. E vamos compreender como a genética pode influenciar o risco do desenvolvimento de câncer e quais são as estratégias mais eficazes para o seu tratamento e prevenção. Discutiremos também as novas tendências e abordagem que estão redefinindo o tratamento do câncer, que vão desde a terapia personalizada ao aconselhamento genético. Então, junte-se a nós para entender qual o cenário brasileiro na luta contra essa doença. E é claro que também vamos falar como nós, do projeto Mapa Genoma Brasil, estamos atuando na pesquisa e no SUS. E para debatermos sobre o tema, eu vou conversar com duas referências na área: o professor doutor Benedito Mauro Rossi e o professor doutor Pablo de Nicola. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao Café Genômico. Eu sou a Amanda, especialista em treinamento do projeto, e eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Estou aqui então com o Dr. Benedito Mauro Rossi. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal, Dr. Benedito. Olá, como vai, Amanda? Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje para a gente falar desse projeto, o Mapa Genoma Brasil. Eu sou o coordenador do subprojeto Oncologia, do Mapa Genoma Brasil, e também fui o idealizador desse projeto desde o início, lá no primeiro triênio. E esse projeto, para mim, sempre representou muito do ponto de vista acadêmico, né? E como a gente estava conversando até antes de entrar aqui na nossa mesa, e é muito bom falar sobre ele. Ai, obrigada por estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa sua experiência. E temos aqui também o Dr. Pablo de Nicola, que também trabalha no projeto, e ele vai falar um pouquinho do papel dele dentro. Obrigado, Amanda, Benedito. Bom, eu sou o Dr. Pablo de Nicola, eu sou médico geneticista e trabalho no PROAD como o head do aconselhamento genético. Então, a minha função nesse projeto é coordenar uma equipe de médicos geneticistas com a minha supervisão para a realização e ajudar as enfermeiras que estão lá na ponta do projeto nos hospitais a realizar tanto o aconselhamento pré-teste quanto o aconselhamento pós-teste. Muito bacana, um trabalho muito importante também, né, poder ajudar as pessoas que estão nos extremos do Brasil, né, e que não têm, às vezes, esse profissional. Então, o seu papel nesse projeto é de extrema importância. Bom, queria fazer uma pergunta para o Dr. Benedito, que já tem uma vasta experiência, né, na área de oncogenética. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre os avanços que você viu, né, os avanços durante esse período, né, como que foi os avanços e assim, o que você pode, como que esse projeto do Mapa Genoma surgiu, assim, contar um pouquinho para a gente essa história. Precisaria de bastante conversa para falar sobre isso, mas eu vou tentar resumir um pouquinho, Amanda, porque essa pergunta é muito interessante e eu gosto muito de contar um pouquinho como as coisas aconteceram, porque quando a gente olha o projeto hoje, você vê essa imagem de um projeto grande como esse, né, que envolve 160 pessoas, muito investimento público, o que aumenta muito a nossa responsabilidade. Tantos pacientes do SUS, né, que vêm de todas as regiões do Brasil. A gente está vendo uma fotografia do hoje.
mas eu acho que o que acontece é um filme, não é uma fotografia, são várias fotos que fazem um filme, né? Então, quando a gente vem lá de trás, na verdade, eu sou cirurgião oncológico, eu não sou geneticista, então é muito importante ter alguém como o Pablo do lado da gente para dar a segurança de ter o expertise como o que ele tem da genética, né? Para fazer andar como as coisas devem ser num projeto desse tamanho. Mas quando eu comecei a trabalhar com oncogenética, não existia a palavra oncogenética. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com isso, não se conheciam nem os genes. Os genes foram descritos, os genes principais de predisposição ao câncer foram descritos no início da década de 90. 91, 93, 94, 95. Estou fazendo 30 anos essa descrição. E o primeiro registro de dados de famílias com predisposição hereditária ao câncer, lá no Hospital do Câncer, na década de 80, a gente começou a fazer em 1988, 89, 90. Então, a gente não conhecia os genes, eram registros clínicos. A gente fazia heredograma desenhado em um arquivo separado, que ficava guardado, e a gente fazia o registro dessas famílias, dos dados dos tumores, dos dados de patologia, de maneira muito manual. Nessa época a gente comprou, quando os primeiros computadores surgiram, em 1989 a gente comprou o primeiro computador do hospital, com dinheiro de doação, para a gente poder fazer o registro digital. Foi o primeiro computador do hospital. E a gente comprou um software para fazer heredograma naquela época, que foi revolucionário, né? Era um software que não era um banco de dados, só desenhava heredograma. Mas a gente começou a fazer esse registro das famílias e eu vou contar uma história que me marcou muito. Eu falo às vezes isso quando eu dou algumas aulas, que eu, como cirurgião, operei uma moça de 30 e poucos anos com câncer de intestino. Aí foi tudo bem, ela teve alta, pacientes do SUS. E ela voltou no curativo, ela falou para mim assim: meus irmãos mandaram lembrança para o senhor. Eu falei: quem são seus irmãos? Não, o senhor operou os dois esse ano, né? Eu falei: como operei os dois? Os dois tiveram câncer de intestino também esse ano. O senhor operou os dois, eu sou sou a terceira pessoa da Irmandade que o senhor opera com câncer de intestino. Aquilo para mim foi um choque. Eu falei: como que eu estou tratando de irmãos que eu não sei que são irmãos? Né? Isso ainda acontece, né? Se você for por esse Brasil afora. Aquilo para mim foi algo que me marcou muito, porque eu estou fazendo errado, não é assim que faz. Eu tenho obrigação, como médico, de saber que eu estou tratando de uma família que tem alta predisposição para ter câncer de intestino, todo mundo na faixa dos 30 anos. E a gente não conhecia os genes. Mas a clínica, o fenótipo dessas famílias é muito forte, né? E aquilo foi um grande empurrão para que as coisas andassem, né? Porque igual a essa família, nós tínhamos dezenas de famílias. E a gente foi vendo que não era só câncer coloretal, era câncer de mama, era câncer de ovário e outros tantos, né? E aí nasceu o registro. O registro de câncer hereditário nasceu assim, antes do conhecimento dos genes, era um registro clínico. E aí o que aconteceu? Quando os genes foram sendo descobertos, alguns anos depois, na década de 90, como eu falei, a gente já tinha todas as famílias registradas. E aí o que aconteceu? A gente foi atrás de financiamento das agências de fomento, FAPESP, CAPES, CNPq, para que a gente tivesse dinheiro para buscar os genes nessas famílias que a gente já tinha lá em tratamento. Sim. E foi o que a gente fez. Aí nessa época, no início da década de 90, a gente teve o privilégio de identificar a primeira família brasileira com mutação no gene APC, que causa polipose familiar, as primeiras mutações no Brasil em famílias com síndrome de Lynch, né, que é câncer coloretal hereditário sem polipose, e assim por diante. Então, isso acendeu a possibilidade, Amanda, de dar a devida importância ao registro das informações, ou seja, banco de dados. Sem banco de dados, a gente não faz pesquisa. E tem que ser banco de dados confiável, organizado, prospectivo. Tá? Então, isso, década de 90, 80 para 90, ou seja, está fazendo quase 40 anos, 35 anos.
Então, a ideia do PROAGE hoje, quando você olha essa foto que eu falei agora, de tudo prontinho, bonitinho, com tantas pessoas competentes fazendo o seu trabalho de maneira integrada, é muito legal, né, Pablo, ver isso. Mas tem um background aí, tem uma história de muito sofrimento com falta de estrutura, falta de financiamento. E quando a gente olha essa família que eu contei essa história lá atrás, a gente pôde oferecer para ela uma coisa que é um dos objetivos principais da oncogenética, que é prevenção. Então, a gente evitou que outras pessoas da família passassem por aquilo que aqueles 3 irmãos tinham passado fazendo exames preventivos. Cirurgias redutoras de risco. Então, é muito legal você ver esse histórico para ver onde a gente está hoje, né? Hoje a gente tem um financiamento maravilhoso aí do Ministério da Saúde que propicia a gente fazer um projeto tão grande como esse. A gente tem, como eu falei, mais de 160 pessoas envolvidas no projeto. E me dá muito orgulho participar de um projeto assim, de poder compartilhar essa história aqui com vocês que estão assistindo, com você, com o Pablo, que já conhece essa história, porque tudo isso vem de uma crescente de necessidades, de dores, né, de angústias, de sofrimentos, de famílias, de ver pacientes passarem por situações que poderiam ser evitadas. Então, o Mapa Genoma Brasil, o subprojeto Oncologia hoje, que tem esses braços, um deles é o que o Pablo coordena, de aconselhamento genético, tem a parte de genômica, que faz a genoma completo, germinativo e somático pareado, tem o braço de banco de dados familiares, tem o braço de dados epidemiológicos, dados patológicos. Você ter todas essas informações colhidas de forma prospectiva é valorizar a informação, né? O banco de dados, porque o banco de dados é que nos dá a possibilidade de fazer as perguntas acadêmicas de pesquisa, porque sem a informação confiável, se você tem uma pergunta, você tem que coletar a informação para ter a sua resposta. Na medida que você tem o banco de dados, a hora que você tiver a pergunta, eu vou na minha biblioteca, tiro aquela informação da minha biblioteca e respondo essa pergunta de maneira muito mais rápida, né? E as possibilidades do Mapa Genoma Brasil, subprojeto Oncologia, como a gente sempre conversa, né, Pablo? O Pablo acho que podia falar um pouquinho mais dessa parte, são infinitas, né? São tantas as possibilidades de projetos, de pesquisa, de perguntas, de correlações, né, Pablo? Que foge da nossa compreensão imediata. A gente tem que ter colaborações de outras cabeças que perguntem coisas que eu não sou capaz de perguntar porque a informação está lá, guardada. E é importante, né? É importante esse projeto, porque, como disse o Dr. Benedito, a gente está sequenciando todo o genoma, ou seja, a gente está sequenciando do primeiro ao último nucleotídeo do DNA. Então, só para deixar claro, o nosso corpo ele é formado por trilhões de células, né? E dentro de cada uma das nossas células existe um material genético que é formado por uma molécula chamada de DNA. O DNA ele é uma molécula que carrega informação. Informação para quê? Informação para fazer a célula funcionar, né? Então veja como é importante você ter todo esse conhecimento, né, do como que essa molécula ela é estruturada e como que ela funciona. Bom, o DNA ele é composto de aproximadamente 22 mil genes. Tá? Então tem genes que codificam uma informação para formar uma proteína. São as proteínas que fazem as células funcionarem. Então existe proteína com diversas funções. Então, função de defesa, que são as imunoglobulinas, função de estrutura, que é, por exemplo, um colágeno, uma elastina, função de realizar alguma atividade, que é o que a gente chama de enzimas. E existe um grupo de genes no nosso DNA que a função delas é justamente de trazer proteção às células. Então, como que isso é feito? Ora, o DNA é uma molécula extremamente vulnerável, né? Então, a todo momento, dentro das nossas células, no DNA, está ocorrendo diversas mutações, ou seja, são alterações que destroem a estrutura e o funcionamento do DNA. Então, o DNA ele contém genes que
tem a função justamente de reconhecer essas mutações, né? E uma vez reconhecida, você tem genes que vão produzir proteínas que vão arrumar a molécula de DNA, fazendo então com que essa molécula fique estável ao longo do tempo, né? Então, um ser humano vive por volta de 70, 80 anos hoje, então imagine que essa molécula de DNA ela tem que ser estável por esse tempo, por esse período, tá? E justamente o processo do envelhecimento é o quê? São os pequenos danos que são causados à molécula de DNA ao longo das décadas. E claro, então você tem esses genes que vão reconhecer e arrumar as mutações no DNA. Então o que a gente sabe é que algumas pessoas, elas nascem com uma alteração em um desses genes. Nesses genes que têm, então, a função de reparar os danos no DNA. Ora, essas pessoas que já nascem com uma alteração genética, elas ficam susceptíveis, né, ao longo do tempo, de acumular mutações. E quando você acumula mutações dentro de uma célula, no DNA de uma célula, essa célula ela perde a sua estabilidade, a sua socialização com as outras células, no tecido, num órgão, né? Fazendo então com que essa célula ela se transforme numa célula neoplásica, numa célula maligna, que é o que vai começar a dividir. A principal característica de uma célula maligna é a divisão descontrolada, desenfreada. Então, uma célula vai se transformar num tumor, que é uma massa de células, tá? Então, veja como um estudo como esse, ele possibilita identificar, por exemplo, pessoas que são suscetíveis a desenvolver essa doença. E por aí você já pode imaginar quais são as consequências, né, de todo esse processo que é o aconselhamento genético, que é a prevenção, né, de pessoas de alto risco, né? Então você vai agir nessas pessoas, você vai identificar essas pessoas e você vai agir precocemente, né, com a finalidade de prevenção. É uma E coisa... tudo... Desculpa, Ai, Amanda. desculpa. Uma coisa importante que o Pablo falou é que essas pessoas que têm vulnerabilidade constitucional, que vem desde o nascimento, vivem num mundo de agressão, né? O nosso Sim. mundo ele é agressor. É poluição, é cigarro, álcool, vírus, é alimentação de baixa qualidade. Então, nesse projeto, no Mapa Genoma Brasil, o subprojeto Oncologia, no banco de dados, a gente tem todas as informações coletadas prospectivamente com todas as informações de doenças associadas, se fuma, se bebe, quanto bebe, qual a alimentação, para poder fazer as correlações dos fatores agressores ambientais com os fatores constitucionais que vêm com a pessoa. Então, essa interação gene-ambiente é o desafio para a gente ver até que ponto a importância ambiental, que a gente sabe que existe de maneira clássica, né, Fábio? 90% de todos os cânceres são causados justamente por o quê? A agressão que esses agentes ambientais causam no DNA da célula, né? E por isso que o câncer ele é uma doença associada ao envelhecimento. Porque você precisa de tempo, né? Então são anos e anos, décadas e décadas, né, de agressão para que então uma dessas células que acumulou várias alterações se transforme naquela célula neoplásica. Sim. Então, o projeto Genoma Brasil, ele é assim, ele vai trazer um conhecimento muito grande, porque a gente não vai estudar também só as pessoas que têm a predisposição ao câncer. A gente está pegando uma população geral, né? Uma população geral. Tem e que não tem, né? Que tem e que não tem a predisposição genética. E essa correlação dos dados epidemiológicos, familiares e genômicos vai trazer um conhecimento muito importante com relação à predisposição do câncer. Sim, e eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho de como esse projeto vai mudar, né, o nosso conhecimento em relação à população brasileira, né, porque existem muitos estudos relacionados à população europeia, americana, enfim, mas a gente quer trazer isso para o nosso país, né? E aí, doutor Pablo, eu gostaria de saber o que isso, né, esse conhecimento vai transformar ou está transformando o tratamento e o diagnóstico desses pacientes, não só pensando no SUS mesmo, né, na rede pública de saúde. Bom, para começar, eu acho que todos que vivem no Brasil estão no SUS.
né? Então, mesmo a pessoa que tem lá o seu plano de saúde, que tem o seu convênio, ela também é um paciente SUS, né? Então, esse projeto é para todos, é para todo o Brasil, para todo o povo brasileiro, né? Respondendo a sua pergunta, hoje, bom, está aqui o Dr. Benedito, né, que tem uma vasta história na oncogenética, mas cada vez mais a gente vem vendo, né, vem visualizando o quê? Uma medicina personalizada, ou seja, tratamentos mais personalizados com relação ao perfil daquele paciente, ao perfil da doença do paciente, né? Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico de um câncer, a gente tem diversos dados sobre aquele câncer. Então, a gente tem exames de imagem, a gente tem exames anatomopatológicos, e a gente tem também os exames genéticos. Então, hoje, o tratamento do câncer ele é baseado numa série de informações que esses exames vão trazendo. E o exame genético, ele traz informações que você... Porque o câncer, ele é uma doença que ele é causado, como a gente já viu, por um distúrbio molecular, genético. A célula ela trabalha com diversas vias de sinalização. Então, quando é que uma célula sabe que ela tem que se dividir? Quando é que uma célula sabe que ela tem que crescer? Quando uma célula sabe que ela tem que sobreviver em um metabolismo alterado? Por causa de vias de sinalização. Então, o câncer é o distúrbio dessas vias de sinalização. E hoje você tem medicamentos que agem nessas vias de sinalização. Então, isso é uma medicina mais personalizada. Você tem um tratamento direcionado a um tipo de alteração molecular. Uma coisa interessante, Pablo, se me permite interromper, a gente tratava câncer de mama, né? Então, você tinha um grupo de mulheres com câncer de mama, todas recebiam o mesmo tratamento. O câncer de mama é um exemplo disso, né, Pablo? Hoje, é difícil você ter o mesmo tratamento para duas mulheres com câncer de mama, porque tem tantas variáveis envolvidas para você classificá-la como pessoa e como doença no grupo A, no grupo B, no grupo C, no grupo D, que não vale a pena entrar em detalhe aqui, mas existem vários subgrupos de tratamento. E isso vai se tornar cada vez mais comum e cada vez mais fragmentado. E como é que você divide esses grupos? É isso que o Pablo acabou de explicar, né? A genômica, a genética e a genômica, num futuro muito próximo, a gente vai ter como o grande... norteador do tratamento. Norteador do tratamento. Nós estamos vivendo uma encruzilhada, né? O que vai acontecer nos próximos anos, isso não é uma profecia, é algo que já está acontecendo, é que o tratamento do câncer não vai ser dirigido para onde o tumor começou, na mama, no pâncreas, no intestino. Ele vai ser norteado pelo tipo de alteração genética. Ou seja, o paciente com câncer de mama pode ter o mesmo tratamento que o que teve o câncer de pâncreas, desde que as características genéticas patológicas sejam semelhantes, porque tem uma droga X que vai agir naquele ponto, seja o câncer de pâncreas, seja o câncer de mama. Então, essa pergunta da personalização, ela é muito importante, porque a gente está vivendo já essa transformação, né, Pablo? Isso está mudando completamente. O grande desafio que vem atrás disso é quem vai pagar, né? Porque são tratamentos caros e que tem uma tendência de barateamento ao longo do tempo, mas que aí entra de novo o Mapa Genoma Brasil sob o projeto Oncologia. É trazer novas tecnologias, que é um dos objetivos do projeto, de acessibilidade para pacientes do SUS, para que esses pacientes tenham uma possibilidade de entrar na era da medicina personalizada dentro da realidade do país, né? Para que a gente possa oferecer tratamentos standards que já estão disponíveis como padronizados para determinadas situações que os nossos pacientes do SUS ainda não têm o acesso. Então, nós estamos vivendo essa transição. E é um desafio, porque o custeio não é barato, né? A gente sabe que a gente vive num país com restrições de investimento em todas as áreas, então a gente tem que tentar otimizar essa acessibilidade dentro da possibilidade das condições do Ministério da Saúde. Então, o projeto, o Mapa Genoma Brasil, sob o projeto Oncologia, está nesse contexto de tentar trazer, né, para os pacientes a possibilidade de
introduzi-los na era da medicina genômica. A gente sabe, né, a gente acompanha isso, que o tratamento do câncer mudou muito nesses últimos 40, 50 anos. Né? Então, há 50 anos atrás, a mulher era diagnosticada com câncer de mama e tinha lá 1, 2 remédios que ela usava. Né? E, infelizmente, já era um câncer que era descoberto num estadiamento tardio, ou seja, um câncer avançado, e não tinha muito o que fazer para aquele paciente. Hoje, não. Hoje, o mundo mudou. Né? Hoje, a mulher, ela é diagnosticada em estadiamentos mais precoces, né? Então, na qual você tem uma possibilidade de cura maior, né? E você tem exames mais disponíveis, mais acessíveis, como o genômico, e hoje você tem drogas, né, que atuam diretamente numa via com menos danos, com menos efeitos colaterais, mais eficazes. Então, o tratamento do câncer, hoje, ele é um tratamento crônico. Né, crônico. Então, a mulher é diagnosticada e ela faz um acompanhamento por 5, 10 anos. Né? Antigamente não era assim. E hoje a gente tem remédios que são muito mais eficazes, com menos efeitos colaterais. E isso tudo graças à genômica. Sim. Em falar, né, em testes genéticos, medicina de precisão, drogas-alvo, a gente sabe que hoje isso não é uma possibilidade para todos, né? E a gente tem os desafios que você falou. Mas dentro do projeto, isso já existe, assim, a gente conseguir fazer sequenciamento, de levar isso para o SUS, né? A gente já tem esses pacientes que tiveram o seu DNA sequenciado. Então, o projeto, ele traz toda essa expertise, né, para o SUS, e com certeza isso vai ser implementado em breve. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco desse desafio, porque hoje é um desafio. Se daqui 10 anos isso ainda vai ser um desafio, porque a gente vai ter drogas de alto custo, né? Como que isso está hoje? Como que vocês veem isso? Uma coisa importante que você falou aí, Amanda, é que é um processo, na verdade. O nosso projeto não visa a implementação de novas drogas do SUS. Isso não faz parte do nosso projeto. A nossa ideia é trazer o banco de dados com as informações para que se planeje ao longo do tempo o custo-efetividade, que é uma área também do projeto, e do ponto de vista do interesse do SUS. Né? Isso é uma coisa. Agora, a palavra-chave dessa história toda, que eu acho que é importantíssimo frisar muito, é prevenção. Prevenção, você está tirando um futuro paciente de um tratamento oncológico. Então, assim, isso é importante, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista desse indivíduo específico que está entrando no projeto de prevenção e está baixando o seu risco de ter uma doença lá na frente. Pela genética, a gente fala em risco, né? Você tem que baixar os riscos. A gente nunca vai falar em risco zero, mas você baixar o risco desse paciente ficar doente, né? Então, dentro desse contexto, esse processo de colocar a oncogenética, a genômica dentro do SUS, a gente precisa de várias frentes. Por exemplo, a capacitação. Nós temos dentro do projeto uma área de capacitação que tenta levar lá na ponta da capilaridade da UBS, do atendimento primário, para aquele técnico de saúde que não tem formação superior, é o técnico que vai de bicicleta na casa do indivíduo para fazer algo, levar um remédio ou ver como é que está, medir a pressão, ele tem a capacitação de reconhecer que aquele indivíduo pode estar sob risco pelos casos de câncer da família, ou se ele fuma muito, ou se ele não faz Papa Nicolau, ou se ele não faz mamografia. Você entende? Então, a capacitação de determinar o risco no técnico de saúde, para que ele seja lá na capilaridade do SUS, o vetor para que ele acenda a luz amarela para que a UBS, que já tem uma enfermeira, que já tem um médico generalista, seja a segunda linha de prevenção. Porque se é detectado na primária, ele vai para a UBS, passa pela enfermeira, pelo médico, isso é confirmado. E se isso realmente for, é que vá para o terciário, num centro especializado, onde já possa ter oncogenética, já possa ter a possibilidade de acesso
ao aconselhamento, ao exame de prevenção mais específicos. Ou seja, usar a estrutura do SUS que já existe de primário, secundário, terciário, para que a gente tenha uma linha de rastreamento, mas para isso precisa ter capacitação. E na medida que você capacita, as pessoas capacitadas vão cobrar lá na linha de frente que precisa daquilo. Porque se você tem alguém lá que não tem noção da importância da oncogenética, da genômica, da prevenção, ele não vai exigir. Na medida que você faz um curso e você, poxa, isso eu não faço aqui. É a mesma história que eu contei do paciente que operou e eu não sabia. Na medida que eu tenho a capacidade de entender a importância daquilo, eu vou tentar trazer aquilo dentro das minhas possibilidades na capacitação primária, secundária, terciária. Então, esse é um processo que a gente está tentando implementar nos 8 ou 9 hospitais que tratam câncer, que estão dentro do projeto, pelo Brasil todo, em todas as regiões do Brasil, para que essas frentes estejam integradas nesse sistema de oncogenética, de genômica, de banco de dados, para que esse sistema funcione de maneira integrada e sistematizada. Esse é um grande desafio, né? E esse é um processo que não vai se resolver em 3 anos, né? A gente precisa plantar a sementinha e precisa aguar toda vez lá para que a semente germine, gere frutos e aquilo acabe acontecendo de maneira natural, por exigência, por demanda da própria pessoa que está lá na linha de frente. Não sei se eu fui claro para você. Esse é um processo que demanda muita persistência, resiliência de todo mundo do projeto, né, Pablo? Por isso o aconselhamento genético é tão importante no projeto. Porque quando chega para o Pablo no aconselhamento genético, esse indivíduo que estava lá no primário já passou por todas as etapas, já fez o teste genético, já operou, ele já está no terciário. É mais que o terciário, porque o Pablo tem uma expertise que pouca gente tem. Então, é algo que vai se desenrolando de maneira em cascata para que a gente... Uma cascata ao reverso, né? De lá para cá, né? A água subindo a cachoeira, né? Porque Sim. Até chegar lá em cima para você ter a possibilidade de fazer esse sistema ser implantado, porque ele não existe. É algo novo, que o mundo inteiro já tem como standard e a gente não tem no nosso SUS. Então, tem até uma lei que saiu recentemente que a oncogenética faz parte da linha de cuidado. É um processo aqui em várias frentes que estão tentando... Não é só a gente que está fazendo isso, tem muita gente muito boa e bem intencionada tentando fazer isso acontecer, né? Então, mas o nosso projeto ele tem um tijolo nesse muro aí. Eu acho que a gente tem conseguido muitas coisas, né, Pablo? A gente tem tido um retorno muito bom, porque as pessoas também buscam o conhecimento, né? A gente não pode subestimar que tem muita gente bem intencionada, capacitada, né, Pablo? A gente se surpreende sempre com tanta gente nesse Brasil afora aí, com condições de trabalho que não são as ideais e fazem muito mais do que elas podem, né, Pablo? É muito legal de ver, sabe? A gente aprende muito com o poder de improvisação e de ir atrás, de conseguir as coisas, né? A gente tem visto coisas muito interessantes de pessoas que conseguem atingir as metas, os objetivos com as ferramentas disponíveis ali. E muitas vezes não são as ferramentas ideais, né? Aperta o parafuso com alicate, né? Como a gente brinca. Mas aperta o parafuso, entendeu? Dá certo no final, né? E, doutor Pablo, você tem visitado muitos centros no Brasil. Me conta um pouquinho dessa experiência. Como tem sido essa experiência? Né? Como que os centros têm trabalhado para fazer esse projeto acontecer? Olha, a experiência tem sido muito interessante. Nosso país, como todos sabem, é um país gigantesco, né, de dimensões continentais, muito heterogêneo, então hospitais que ficam na região norte são diferentes dos hospitais que ficam na região nordeste, que por sua vez são diferentes de hospitais que ficam na região centro-oeste e do sul, sudeste. Então, cada local, ele é particular, né? Você tem lá as suas características, né? Agora, o que a gente tem notado é que em todos os hospitais há um interesse muito grande pela oncogenética e pelo projeto Mapa Genoma Brasil. Quem fica na linha de frente desses hospitais, normalmente são as enfermeiras, né? Então, as enfermeiras, elas têm um papel muito importante, né, nesse nosso projeto. Elas que reconhecem
o paciente que está lá em tratamento do seu câncer, elas que coletam as informações e depositam no banco de dados, são elas que fazem o aconselhamento pré-teste para o paciente e seus familiares, e daí a importância da capacitação, né, ensinar esses profissionais, né, a importância do aconselhamento, como fazer um aconselhamento genético. Então, isso também está sendo uma experiência muito interessante para elas, tá? Coletar as amostras, né, enviar essas amostras, normalmente a gente coleta o sangue, né, então coletar as amostras e fazer o envio para cá, e depois fazer o feedback, ou seja, depois dar o retorno do teste, que é o que a gente chama de aconselhamento pós-teste. Né? E em casos negativos, você encerra ali e o paciente continua o seu tratamento. Quando a gente acha alguma alteração genética importante, que realmente confere um risco maior ao paciente, a gente também conversa com os familiares, porque o câncer hereditário tem essa característica, né? Pelo próprio nome ser hereditário, é porque essa alteração está passando de geração em geração, né? Então, faz parte do aconselhamento pós-teste o quê? Fazer também o rastreamento de familiares para identificar quem tem e quem não tem a alteração e, assim, quem está ou não com o risco. Mas a experiência tem sido muito, muito legal, muito interessante, todos participativos. Acho que esse é um ponto comum, né, Pablo? É o grande interesse em participar. Isso mostra que, né, Pablo, apesar de ter as características individuais, regionais, culturais, de acessibilidade, de poder econômico de cada hospital, esse é um ponto comum, né? É a vontade de participar e fazer o que deve ser feito, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado para a gente, né? De ver como tem tanta gente interessada que isso aconteça. A gente não faz sozinho, né? E uma coisa que o Pablo tocou no assunto, que eu acho que a gente tem que reforçar mesmo aqui, é o papel da enfermagem, né? As enfermeiras, os enfermeiros têm sido fundamentais nesse projeto. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o trabalho dos enfermeiros, das enfermeiras e colocá-los numa prioridade na capacitação, porque são profissionais que têm e podem ter muito mais importância nesse contexto da genômica, né, Pablo, da oncogenética. E uma coisa interessante é que também nós estamos fazendo uso também da teleconsulta, né? Então, tem regiões, já que você falou dos centros, né? Tem regiões, por exemplo, a Amazônia, né? O Pará, né? São lugares muito grandes, né? Então, os centros, eles acolhem os pacientes dos mais diversos locais longínquos, distantes mesmo. Então, tem histórias aí que... Dias de barco. Então são dias de... Então, a mulher, para fazer um tratamento de câncer de mama, ela pega, né? Câncer de mama, ela pega um barco que passa 12 dias navegando no rio para chegar nesse centro. Tá? Então, uma das ferramentas que tem ajudado muito a gente a fazer também a construção dessa ponte entre o centro e os pacientes com o aconselhamento genético é a utilização da teleconsulta. Isso tem facilitado bastante, principalmente nesses lugares que têm dimensões avassaladoras, são realmente regiões longínquas mesmo. Sim. Não, e eu sou enfermeira, né, de formação, então ouvir vocês falando isso enche meu coração de alegria. Eu trabalho com oncogenética há muito tempo e agora dentro do projeto eu ajudo a qualificar, né, esses profissionais, então eu levo um pouquinho da minha experiência para elas. Mas você sabe que a gente valoriza o trabalho da enfermagem há muitos anos, não é com projeto não, viu? Eu sei, doutor Benedito. A gente sabe da importância do enfermeiro, da enfermeira no contexto da linha de cuidado de qualquer paciente, muito especialmente aquele com câncer e mais especialmente o paciente com predisposição hereditária ao câncer. Então, o papel da enfermeira é fundamental. Eu acho que a gente tem que integrar. Esse é outro desafio, né, Pablo, que a gente está anotando no projeto, que a gente vai vendo as possibilidades, né? Então, a integração do trabalho da enfermagem com o trabalho do médico generalista lá do posto, com o geneticista especialista, e catalisar isso com as ferramentas hoje digitais de teleconsulta, de aplicativo, de WhatsApp. Armazenamento de dados. Nós estamos trabalhando num projeto paralelo aí de WhatsApp com aplicativo
e teleconsulta e autocuidado, trazendo o paciente para o seu manejo. O próprio paciente vai fazer a autogestão da sua prevenção em parceria com a enfermeira e com o médico. Então, a gente tem esse desafio de tentar vencer essas barreiras de distância, de custos, de capacitação, de falta de especialistas. Nós temos 400 e poucos geneticistas no Brasil. É impossível você dar atendimento terciário de médico geneticista num país como o nosso, porque não tem profissional suficiente, né, Pablo? Então, tem estratégias que têm que ser desenvolvidas para que, nesse contexto de projeto de médio e longo prazo, a gente monte algo que propicie, usando a capilaridade do SUS, como eu falei agora há pouco, que isso seja acessível, né? E hoje, graças a esse desenvolvimento digital todo, que vocês sabem muito melhor que eu sou da era manual ainda, traz para a gente, né? A gente tem que usar essa ferramenta. Então, esse desafio que o Pablo viveu pessoalmente de visitar esse centro... Porque no início a gente não ia usar a teleconsulta, né? Ia ser ao longo do consultório mesmo, né? Quando o paciente vem visitar o hospital, é que você passa essa mensagem que é o aconselhamento. A gente viu que em algumas regiões do país, justamente por causa dessas características continentais... Não dá para exigir que alguém viaje de barco 10 dias para ouvir um aconselhamento. Isso. Então, você tem a facilidade dessas novas tecnologias de informação. A gente tem que usar ao máximo, né, para facilitar e trazer esse paciente para junto da gente. Quebrar o tabu de que, não, quem procura acha, eu não quero procurar, não sei o quê. Você ouve muito isso ainda, né? Sim. Então, a gente tem que quebrar isso e trazer o paciente para o nosso lado para mostrar para ele que a palavra é prevenção. É prevenção. Prevenção, né, Pablo, é o objetivo número 0, porque você está economizando, você está evitando sofrimento, você está tirando pacientes do risco. Então, assim, é mostrar que todo esse trabalho tem como objetivo central a família, o indivíduo, o paciente, para que a gente mostre de maneira prática que isso é bom, né? Não é algo que vai... Não é isso que vai causar o problema, isso vai evitar o problema, né? Só que a gente tem um grande desafio, né, Pablo? Porque é uma situação muito díspare, né? Por esse Brasil afora, como o Pablo falou. Mas você poder chegar, né, aos lugares mais extremos do Brasil, da sua casa, ali só com o seu computador, e você poder levar a prevenção para esses pacientes, eu acho que não tem preço, né? Eu atendi um paciente numa aldeia no Maranhão, assim, um lugar muito distante, que eu achei que não tivesse nem internet, e a gente conseguiu fazer a consulta, e assim, realmente é muito satisfatório, né? Saber que hoje a tecnologia nos permite chegar nesses lugares. A gente tem que usar isso a nosso favor, tem que puxar isso para a gente, né? E eu acho que todo esse processo é uma construção, né? Na medida que você vai amadurecendo ao longo dos anos, vai amadurecendo dentro do próprio projeto, você vai vendo as possibilidades, vai vendo os caminhos, você vai vendo alternativas. Você não pode ser duro, você não pode ser quadrado, você tem que ser maleável, você tem que ter a adaptação à situação sem perder a qualidade, sem perder o rumo do projeto, claro, mas tudo isso tem que ser moldado para que as coisas aconteçam de acordo com as possibilidades, dentro da estrutura master, claro, né? Sem perder o cerne. Mas a gente mudou muito de um triênio para o outro, várias coisas, porque a gente foi vendo que seria melhor assim, melhor assado, e as coisas vão se adaptando. O importante é não perder de vista tudo isso que o Pablo falou, né? Manter a linha de cuidado mínima para que esse paciente tenha o que ele precisa para tratar o seu câncer e a prevenção dele e da sua família, dentro do que tem de estándar hoje em oncogenética. A gente não precisa inventar a roda, né? A roda já está inventada. Sim. A gente precisa apenas botá-la para rodar de maneira que a gente beneficie o centro da história, que é o paciente e a sua família, né? E como você falou, a gente vai se adaptando, né? Vai apertando o parafuso com alicate, às vezes, né? O importante é que eles possam receber
essas orientações, né? Independente de onde esteja. É muito bonito ver isso acontecer. Né? Isso é muito legal, né, Pablo? Você vê de perto todos esses desafios aí sendo... E cada paciente é único, né? Então, no triênio passado, nós realizamos 278 aconselhamentos genéticos, né? E para esse triênio que está se iniciando, a previsão é de quase 2.000 aconselhamentos. Então imagine o desafio que é, né? Coletar e levar informação para esses pacientes e os familiares. Então, quando a gente fala isso sem falar dos familiares. Sem falar dos familiares. Então, para esse triênio é uma tarefa desafiadora, porque realizar mais de 2.000 aconselhamentos genéticos em diversos locais do Brasil, né? Então a gente está falando aí de realmente uma tarefa aí desafiadora para a nossa equipe de aconselhamento genético. Por isso que para esse triênio a gente aumentou o número de médicos geneticistas do nosso projeto. Então agora a gente está com uma equipe de 5 médicos geneticistas. Que é mais de 1% dos geneticistas do país. É isso mesmo. Então, para dar conta disso, de toda essa demanda que esse triênio vai nos proporcionar. E ainda bem que temos a tecnologia aí. E ainda tem a tecnologia. Para nos ajudar. Isso, bom, para finalizar, né, como eu adoro uma história, queria que algum de vocês contasse, então, um caso, uma experiência que marcou a carreira de vocês. Você já contou, então vou deixar para você, Dr. Pablo. Esse caso me marcou muito, a genômica... Amanda? Marcou muito. Eu me senti completamente inapto quando eu vi que eu tratei 3 irmãos, eu não sabia que eles eram irmãos. Isso é uma coisa que foi o grande impulso para eu valorizar a história familiar, os antecedentes familiares. Você tem obrigação, não é favor, é obrigação. Você não pode deixar de questionar o histórico familiar e pessoal dos indivíduos que estão ali na sua frente, né, Pablo? Então, e depois que você falou dessa história, porque eu conheço o Dr. Benedito também já há um bom tempo, a gente trabalhou no mesmo serviço, provavelmente eu conheço essa família. Depois você veio a família inteira, não foi? Que você passou a atender, não foi isso? Mundo. Inclusive, essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu recebi um WhatsApp de uma paciente, até comentei com o Dr. Gustavo antes de vir para cá, agradecendo porque estava fazendo aniversário de 30 anos da proctocolectomia total dela. Nossa. Por uma polipose familiar. Mas como o Dr. Benedito falou de família, eu acho que uma das famílias, e isso é uma das bases do nosso projeto, né? A coleta de dados do indivíduo e de seus familiares e a construção do heredograma. O heredograma, ele é um instrumento fundamental na oncogenética, porque lá você vai visualizar o indivíduo e toda a relação de parentesco que esse indivíduo tem com seus familiares e ver a quantidade de indivíduos que apresentam ou apresentaram o câncer. Muitos pacientes chegam no serviço, quando a gente começa a construir a história familiar desses pacientes, eles falam, nossa, nem eu imaginava quantos casos de câncer tinham na minha família. Isso então, é muito interessante. Através da construção do heredograma. E normalmente a gente constrói o heredograma com pelo menos 3 gerações. Então o probando normalmente é a geração final, né, é a geração mais precoce. Então, a gente constrói a geração dos pais desse paciente e até dos avós. E para você ver como que um caso que chamou muita atenção era de uma família na qual a primeira geração, a geração mais velha, todos os indivíduos tinham falecido por câncer, em idade precoce. E naquela época, né, você está falando de uma geração que é quase 40 anos atrás, não existia o teste genético. Aí a segunda geração, que é a geração dos pais do paciente, você já percebe o quê? Que metade faleceu da doença e a outra metade continuava viva. Por quê? Porque nessa geração já se começou a fazer o teste genético. E você já começou a identificar os indivíduos que estavam em risco. E quando você identifica os indivíduos que estão em risco, você começa, então, com as medidas preventivas. E você começa a salvar a vida de diversos familiares. E na geração do paciente, que é a geração mais precoce, na qual todos já fizeram o teste genético. Então, todos já sabem quem tem risco e quem não tem risco, e aqueles que têm risco começam com o processo preventivo. E nessa geração estão todos vivos.
Então, isso mostra que a geração mais velha, que não tinha acesso à informação, ao teste genético e às medidas preventivas, todos faleceram de forma precoce. Na geração do meio, que você já começa a testar, esses pacientes já começam a ter informação, já começam a então entrar em protocolos preventivos, você consegue salvar a vida, né? E a geração mais precoce, que é essa geração que já tem todo o acesso à informação, já tem o acesso ao exame e já começa então com as medidas, todos são salvos. Então isso é uma família que chamou muita atenção, né? Você vê como a informação, e a informação é uma das coisas mais valiosas hoje em dia no nosso mundo moderno, né? É a informação e o acesso à informação, né? Você vê que o acesso à informação e o acesso ao teste genético, você realmente salva vidas. Você previne, você salva vidas e, claro, economizando. Porque prevenir é mais barato do que você tratar um câncer, como a gente falou, o tratamento hoje do câncer demora 5 anos, 10 anos de acompanhamento. Então, o tratamento do câncer hoje é um tratamento dispendioso, é um tratamento caro. Uma coisa que você falou que é muito interessante sobre a informação, o valor da informação, né? Os pacientes sempre perguntam, Amanda, mas doutor, eu não quero fazer o teste genético porque eu não quero ver o resultado. Então, você está enganado, porque esse teste não tem resultado ruim. Se ele vem sem alterações, ótimo. O seu risco é o risco populacional, a sua prevenção vai ser a prevenção de qualquer pessoa da sua idade na população. Se o teste vem com uma alteração, também é ótimo, porque eu vou prevenir personalizadamente para você algo que você não sabia que tinha um risco. E o risco está lá, né? O risco está lá. Então, assim, ter a informação é que vale de um exame de teste genético. Claro que o resultado de não ter alterações é melhor, porque o seu risco é mais baixo, você vai entrar numa prevenção familiar, populacional. Se você tem um resultado que tem alterações, você vai usar aquilo a favor do paciente, né? Você vai planejar de maneira personalizada para que o risco diminua e aconteça como esse caso que o Pablo contou dessa família, que com o direcionamento da prevenção personalizada, o risco cai muito, cai muito. Tem várias estratégias, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem estratégias de exame, de cirurgia redutora de risco, de um monte de coisas que a gente pode oferecer para os genes de alta penetrância para que baixe o risco desse indivíduo. Então, é informação, né, Pablo? O valor da informação. Isso e é isso que é o Mapa Genoma Brasil, né? Isso, é informação, coletar dados que é informação. Isso. Voltou no começo do projeto. Voltamos para o começo. Dados, informação, informação, informação. Com informação você consegue lidar melhor com os problemas. Informação prospectiva e confiável. Esse é o ponto. E você ter um banco de dados mal feito é melhor você não ter, porque você pode chegar a conclusões erradas, né? Então, assim, dados bem coletados, prospectivos, com possibilidade de correlações, né, Pablo? É isso que é o resumo do Mapa Genoma Brasil sobre o projeto Oncologia. Nossa ideia é fazer um grande banco de dados da população brasileira, como você falou muito bem, que tem características próprias, né? Uma mistura de etnias, com características genéticas próprias, né? Com influência ambiental própria. Então, o Mapa Genoma Brasil é isso, um banco de dados para gerar conhecimento. E as perguntas que vão ser feitas no futuro não vai ser para a minha geração, vai ser para as novas gerações, porque isso aí vai ficar guardado, armazenado e disponível, porque são dados públicos, né? A gente tem, lógico, um comitê científico para gerir o uso desses dados, mas os dados são públicos, não são de ninguém, para que isso tenha possibilidade ampla de pesquisa, né, Paulo? Acho que é e isso. aí, mais uma vez, falar da importância, então, de capacitar esses profissionais para ter esse banco de dados, né, fidedigno, né, e ele poder ser usado da melhor forma possível. Exatamente. Exato. Bom, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Essa conversa foi muito enriquecedora e a gente vai levar informação para o Brasil inteiro, né, através desse nosso papo. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Amanda. Muito obrigado, né, Paulo? Agradeço a presença. Para nós é uma grande honra, né, e uma oportunidade única de falar sobre um projeto desse tamanho, né, dessa envergadura do Ministério da Saúde, né? Então, acho que você participar desse projeto, não, né? É uma honra participar de um projeto desse tamanho. É um privilégio. Obrigada, pessoal. Nos sigam nas redes sociais e até a próxima.